Amém, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. É uma satisfação enorme poder estar outra vez com os amados irmãos, poder em algum momento compartilhar a palavra de Deus e estarmos juntos cultuando ao Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ícaro, irmã Liliana, que também nos oportunizam esse momento especial junto com os irmãos. E para mim também tem servido de grande bênção, de grande alegria, poder, ainda que distantes, separados fisicamente por uma distância, mas um só Espírito, e que cheguemos a ser uma só alma e assim cumprirmos o objetivo de sermos uma unidade em Cristo. Então, que Cristo possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, das irmãs, e que juntos possamos ser edificados na graça e no conhecimento. Quero convidar os irmãos para lermos uma palavra de Deus no livro de Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2 e o versículo de número 11, versículos 11 ao 13. 11 ao 14, vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Senhor, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de redimir-nos ou remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus amados irmãos, eu gostaria de, neste momento, compartilhar com os irmãos um momento de meditação acerca deste texto, baseado neste texto, podermos falar um pouco sobre a bendita esperança do crente, a manifestação da glória, a esperança que nos mantém de pé, nos faz lutar, nos faz batalhar. Eu faço parte de uma geração de crentes em que se acostumou a ouvir dia sim e outro também acerca do arrebatamento. O arrebatamento era uma coisa tão latente, tão patente nos dias em que congreguei na igreja no fim do século passado, especialmente a década de 80. É uma década em que lembro-me de haver um movimento no Brasil, principalmente aqui, que era o meu contexto, de pregadores, de cultos, de congressos e eventos, preparando a igreja para esse que é o maior de todos os objetivos da existência do crente. O crente tem que ter um objetivo para suportar as lutas, as batalhas, as guerras, as dificuldades. O crente precisa, meus amados irmãos, entender, compreender, por exemplo, a sua o grande objetivo da sua existência. O porquê de estarmos aqui na Terra, o porquê fazemos parte de todo esse contexto, esse processo. Se o crente não tiver um alvo, não tiver um objetivo, um plano, ele vai sucumbir,
em meio às lutas, às batalhas, às dificuldades. Uma das coisas que o diabo mais tem tido êxito no meio cristão é tornando os crentes dispersos, é tornando os crentes levados de um lado para o outro. Como disse Tiago na sua carta, na sua Epístola Universal, o crente, aquele que tem o coração duplo, né, que é de duplo pensamento, aquele que os judeus chamavam em hebraico de Lev, Valev, dois coração, coração e coração, ou coração duplo. Aquela pessoa que, numa tradução livre, seria a pessoa que não tem firmeza, não tem um caráter definido, aquele que é levado pelo vento. Comumente aqui na minha região é chamado de Maria vai com as outras, ou seja, é arrastado de um lado, arrastado do outro. Este crente fatalmente sucumbirá no meio da batalha, no meio da guerra, no meio da luta, no meio dos problemas. Porque este processo, ele é muito cruel. Este processo, ele é muito difícil de suportar se você não tiver ou não estiver firmado, apontando para um alvo. A Bíblia diz que a Bíblia nos dá a receita dizendo que nós devemos esquecer as coisas que para trás ficam. Então, essa é a receita para um crente permanecer. Mas para que você esqueça as coisas que para trás ficam, você precisa ter um alvo à tua frente. Você precisa ter um objetivo final. Você precisa ter uma ideia exatamente do que você quer. Aonde você quer chegar. Então, isso é importante, meus amados irmãos, para que o crente permaneça, apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades, apesar das barreiras, apesar do sofrimento, nós precisamos ter como princípio uma direção, um rumo na nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, aí está aonde deve estar a nossa mirada, o nosso olhar. Nós temos que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Morar no céu. Quando você lê o Apocalipse, primordialmente o capítulo 21, e você, capítulo 21, 22, e você consegue ver uma descrição de uma forma extraordinária, fantástica, retratada pelo apóstolo João, aquilo que ele ia vendo no céu, aquilo que está preparado para nós. Essa bendita esperança do crente, meus amados irmãos, que Jesus diz em João 14, olha, não precisa turbar, não precisa entristecer, não precisa ferir o teu coração. Mas creia em Deus. E Jesus diz, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Do verbo haver, existe, tem muitas moradas. Então, para o irmão ter uma ideia, Jesus não foi preparar um lugar. A Bíblia diz que está preparado desde a fundação do mundo. Deus preparou, projetou, planificou desde a eternidade a igreja como mecanismo de reunião, de encontro daqueles que têm na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vivem nele e com ele.
amarrados, presos na bendita esperança de que Cristo um dia vai voltar. Como eu disse antes, no princípio da minha fé, da minha carreira de fé, eu vivi um evangelho que o objetivo dos pastores, dos pregadores, das igrejas, dos louvores, dos corais, dos conjuntos, das bandas, era proclamar a vinda de Jesus. Lembro-me que a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil criou uma mega comissão de a década da colheita. E a década de 1990 seria considerada pela instituição, pelo ministério, pelas convenções, os pastores, a última década da colheita. E num ar profético, numa ideia de que o milênio cessaria, e de que ali estava a última oportunidade para um grande avivamento, e que a volta iminente de Cristo Jesus deveria ser pregada constantemente nas igrejas. Deveria ser anunciado, falado aos quatro ventos: Jesus está voltando, a igreja será arrebatada. Mas, infelizmente, quando nós encontramos o século que estamos vivendo, quando entramos a partir do ano 2000, nós vamos observar paulatinamente e, de repente, de uma forma assustadora e acelerada, desaparecer os pregadores do arrebatamento. Desaparecer os pregadores da volta de Cristo. Sumiram os louvores, não se encontra agora. Entra uma geração de autores de louvores triunfalistas, louvores que têm mais a ver com o ego, o eu, louvores que fizeram fama, dinheiro e foram cantados na boca dos crentes, desapareceram, para dar lugar a louvores que muitas vezes inflavam, inchavam o ego, formatando e preparando uma geração inteira para endeusar o seu próprio ego, endeusar homens, movimentos, igrejas, ministérios, convenções. Começamos a experimentar os ídolos gospel, os mega pregadores, cantores, os grandes, os extraordinários, quase estelares no meio evangélico. Passamos a ver a corrupção do dinheiro. Aquilo que antes era serviço ou diaconia, ministério, passou a ser carreira profissional, com direito a marketing, a equipes de marketing, a grupos de assessoria. Passou a ser objetivo, pastores deixando a carreira celestial, o ministério, que é um serviço extraordinário de servir no reino, para aproveitar-se do nome, do renome no meio evangélico e se tornar usufruindo disso que não é dele e, portanto, sendo usurpador, revelar o verdadeiro sentimento, intento do seu coração. A soberba, a rainha das iniquidades, tomou conta do coração de muitos líderes, se tornaram intocáveis, se tornaram pessoas
que ninguém mexe, ninguém acessa. Começou-se a criar uma distância, um distanciamento entre o, entre aspas, pastor e a ovelha. Passaram a ser senhores feudais, donos do rebanho, que agora já não é mais rebanho, agora é uma empresa, é um negócio lucrativo. E com isso, meus amados irmãos, as mensagens precisavam ser adequadas, adaptadas. Eu vivi com tristeza essa transição em que os cultos de ensino eram os maiores cultos da igreja e que passaram a ser esvaziados. As escolas bíblicas, que eram um evento a ser marcado na agenda semanal de todas as famílias, passaram a ser ignoradas, deixadas de lado, abandonadas. Os cultos de domingo, as pregações, as grandes mensagens que ouvíamos, impactantes, gloriosas, deram lugar a uma cantoria infindável. Os pastores covardes e medrosos, e muitos até com nome infiltrado no meio evangélico, passaram para aglomerar gente, amontoar gente, oferecer cargos e encargos, e os cultos de domingo de noite, os púlpitos viraram palcos para exibição dos talentos, e às vezes nem tanto, mas que se possa, pelo menos, satisfazer o prazer da carne de ter uma oportunidade de se exibir diante de uma plateia, porque já a igreja parece não ser mais a mesma. Já a noiva do Cordeiro ficou escondida em um canto, enquanto a grande Babilônia, enquanto a Jezabel assumiu o trono, o governo, os covardes se esconderam atrás de desculpas de que é melhor o povo estar aqui dentro do que estar no mundo. A doutrina de que é melhor a juventude, um jovem meio na igreja do que lá no mundo. É melhor deixar essa família, não mexa com ela, o dízimo dela é grande. É uma família grande. Lembro-me de um pastor que hoje está caído, mas que há 24, 25 anos atrás era um extraordinário servo de Deus, mas vendeu a sua alma pelo poder, pelo desespero de um cargo, de uma posição eclesiástica convencional. Vendeu a sua alma, mas tudo começa quando ele mostra a raiz de tudo isso. Quando diante de um problema de um obreiro, um problema grave, que deveria ser tratado e disciplinado, a reação dele diante disso, como pastor presidente, foi: não, deixa o irmão, não mexe com ele tem uma família muito grande, ele tem muitas raízes. Se a gente mexer com ele, as raízes estão no Japão. Vamos mexer toda uma estrutura, deixa o irmão quieto no canto dele, pecando, fazendo coisa errada, maltratando o rebanho, pisoteando na noiva do Cordeiro. Não mexa com ele. E isso só foi se agravando, foi apodrecendo as entranhas,
e foi destruindo o câncer do mundanismo, do liberalismo, da vaidade, da soberba, do ego humano. Foi apagando as mensagens. E os crentes passaram a ser materialistas, mundanos, passaram a investir no terreno, no terrenal, no daqui. E talvez, enquanto eu estou hoje falando esta palavra, e aqui para mim pela manhã, para os senhores à noite, mas hoje pela manhã, bem cedo, antes de estar aqui convosco, meditando, o Espírito de Deus veio muito forte sobre mim. E como num grito quase que de desespero, a minha alma começou a chorar. Ao ver retratado na minha memória este quadro assustador, e a pergunta que eu fiz ao Senhor, e talvez os senhores que estão neste culto comigo estejam assim, poxa, o que aconteceu com o pastor Dorival, o que ele está pregando é assustador, é porque a gente já não ouve mais isso, irmãos, não se prega mais isso, não se fala. Por que assustador? Porque o diabo conseguiu, com êxito, preparar uma geração inteira para o anticristo. Acovardou os crentes, acomodou os crentes. Aqueles que ele não acomodou, ele encheu de problemas, de barreiras, de dificuldades. A igreja já não é mais um lugar onde a alma é saciada aos desejos de adorar e servir ao Senhor no serviço do reino. É simplesmente um encontro de pessoas que se chamam de irmãos, mas que um não quer saber da vida do outro, que na hipocrisia dos corredores das grandes templos, muitas vezes nem a mão um aperta do outro. Cruzam, participam da santa ceia, que deveria ser santa, porque é do Senhor. Comem o pão, bebem o vinho, mas não participam do sacrifício do Senhor. Não participam do sofrimento, não têm as marcas de Cristo, e Deus me livre uma luta que eu me desvio, que eu troco de igreja. Deus me livre o pastor chamar a atenção, pregar uma mensagem sobre santificação, pregar uma mensagem sobre nova vida, vida nova, transformada em Cristo, viver em Cristo, com Cristo. Isso, fanatismo. Isso é para 1900 e antigamente. Mas eu preciso gritar neste momento a todos nós. Jesus Cristo continua o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. E estejamos nós preparados ou não, creiamos ou não, ele vai voltar a qualquer momento. E em meio a esta geração perversa, pervertida, um evangelho que está aí, pervertido pelo pecado, transtornado por homens covardes, por homens que não têm temor, que traem um amigo, companheiro, que se assentam à mesa e vendem o seu companheiro. São aqueles que levam uma vida dupla, que na igreja são crentes, são autoridades, são obreiros, são pregadores, são cantores, mas que da porta para fora só Deus e Ele sabe a miséria de vida que levam, envergonhando, entristecendo ao Santo Espírito de Deus, negando a eficácia da palavra, pregam, mas não vivem, pregam, mas não praticam, dizem que creem na verdade revelada, mas não deixam de ser mentirosos, pois praticam outra coisa.
Mas aqui está o apóstolo Paulo, mais uma vez, dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas como que a graça de Deus nos salva? Como que nós devemos nos comportar? Como nós devemos atuar como nascidos de novo, aceitando a reeducação, educando-nos a vivermos uma vida renegando as impiedades, renegando as paixões mundanas. Uma das coisas primordiais que a ação educadora da graça faz na vida do homem é conduzir o homem, o ser humano, a uma vida de santidade. E esse educar aqui, meus irmãos, não é o educar do grego didaskó, mas é o verbo paidel, de paideia, que no nosso idioma, na nossa língua portuguesa, não teríamos uma expressão exata para o paidel, mas seria mais ou menos como formar um militar, porque o significado de paidel, irmãos, leva a pessoa a ser aprimorada através de um treinamento, aonde durante meses esta pessoa é conduzida a uma vida de disciplina rígida, punições e até açoites, de forma a cultivar não somente o intelecto, mas também virtudes morais e espirituais. Imagine pegar isso aqui, pegar esse grego paidel e aplicar na igreja de hoje, em que nós vivemos com crentes de açúcar, crentes que derretem diante de qualquer adversidade, crentes que morrem diante de qualquer probleminha, qualquer luta, se fecham dentro de casa depressivos, não vão à igreja, não vão à batalha, não vão à luta, não jejumam, não oram, não consagram, levam uma vida simplesmente de aparência, um oba-oba, quando a vida real é feita de guerra, de batalha. Nós temos um inimigo que constantemente busca uma forma de destruir-nos, busca uma forma de despedaçar a nossa vida, quebrar o elo que nos conecta a Deus. Leva-nos, o diabo quer destruir-nos, e por que a graça, ela traz a nós não somente a salvação, porque, recebemos a salvação de graça. Pois bem, a graça nos traz a salvação em Cristo, mas ela nos educa, ela molda o nosso caráter, ela prepara-nos, ela leva-nos a viver uma vida constante de renúncia para que tenhamos uma vida de santidade. A santidade é algo inegociável no ato complexo da salvação. A salvação é operada através da justificação. A teologia prepara e orienta para ensinar-nos a compreender esse ato complexo, de que o ato complexo da salvação é composto de, primeiramente, a justificação. Mas nós somos justificados por Cristo Jesus através do convencimento do Espírito Santo e da palavra de que somos pecadores. Nós não somos pequenos, não éramos pequenos reizinhos, senhores, isso, aqui. Nós éramos pecadores condenados a uma vida eterna sem Cristo, sem Deus. Estávamos caminhando a passos largos à perdição eterna, estávamos mergulhados na miséria do pecado, estávamos condenados. Mas a graça salvadora se revelou, trazendo a nós o reconhecimento dessa miséria e levou-nos a aceitar Jesus. Jesus nos recebe no seu reino através da justificação. O sangue dele nos limpa de todo pecado.
Sendo agora justificado, então nós somos santificados. Porque ninguém vai ver Deus, ninguém vai pertencer ao reino de Deus sem ser santo. Então, justificados somos e santificados. Porque na justificação todos os pecados são perdoados. Na santificação, a vida nova recebe agora um selo, uma marca de pureza. E a Bíblia diz que nosso Pai Celestial é santo e que nós devemos ser santos como Ele. E a Bíblia vai mais além, Mateus 5:48, diz que nós temos que ser perfeitos como Ele, nosso Pai Celestial, é. Porque sendo justificados, somos santificados. A partir daí, então, somos adotados. Ninguém será adotado e tornado filho, como disse Jesus, falou e João escreveu no seu Evangelho 1:12, que aqueles que recebem a Cristo, ele dá o poder de ser feito filho de Deus. Ninguém vai ser feito filho de Deus sem ser santo, sem ser justificado, santificado. E então agora ele nos adota e nos recebe no seu reino. Para viver o quê? Para viver uma vida renegando, abandonando, dando as costas, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, e possamos viver, enquanto estamos por aqui, neste presente século, de uma forma sensata, justa e piedosamente. Então, a partir daí é que nós vamos aguardar a manifestação. Irmãos, eu já vi pregadores famosos dizer que Jesus não precisa vir por enquanto. Por quê? Porque não, a graça foi transformada em uma brincadeira. Não renunciaram à impiedade nem às paixões mundanas, querem viver segundo este século. Querem viver debaixo do jugo, do controle, do governo deste século. Dizem que querem morar no céu, mas querem ser milionário aqui. Dizem que têm uma morada no céu, mas são capazes de roubar, de matar, de trucidar, de corromper por causa do poder, por causa de dinheiro. É só nós investigarmos o quanto se investe, o quanto se coloca e o quanto se põe na mão dos missionários. É só nós investigarmos o quanto é a oferta missionária e o quanto é a oferta, entre aspas, do pastor presidente. Ah, mas o pastor presidente tem que morar no jardim, o melhor bairro da cidade, no centro da cidade. O pastor presidente tem que ganhar X salário. Eu não estou aqui discutindo quanto tem que ganhar, quando não tem que ganhar. Isso cada um vai prestar conta diante de Deus daquilo que aceitou, da corrupção. Mas eu estou aqui para dizer, irmãos, nós pregamos que vamos morar no céu, mas estamos como os testemunhos de Jeová construindo o reino na terra. Pregamos que vamos morar no céu. O que é isso, pastor? É porque não renunciamos às paixões mundanas, não renunciamos à impiedade. É por isso que não temos ousadia, coragem de parar no púlpito e pregar que Jesus está voltando, que a volta de Cristo é iminente, ele vai voltar e que nós devemos estar olhando para lá, firmemente olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque esta é a bem-aventurada, a bendita esperança do crente. Eu e você devemos ser crente para morar no céu. Nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo está aqui nos convencendo dia a dia. Preparai-vos, santificai-vos, porque Cristo vai voltar. Todas as conquistas ficarão aqui.
Todas as construções, edificações, o apóstolo Pedro já avisou, isso está guardado como um tesouro para o dia do juízo. O dia do juízo se aproxima, se avizinha, e eu e você precisamos despertar enquanto é dia, a noite está chegando. Não olhemos para a esquerda, não olhemos para a direita, permaneçamos firmes e fiéis na presença do Senhor. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, não deixe de congregar como se tem feito o costume de muitos. Não dê ouvido a pregadores da nova era. Não dê ouvido a pregadores mensageiros do anticristo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus, é a profecia. Prepara-te, ó igreja, para encontrar-te com teu Senhor. Prepara-te, ó crente, para encontrar-te com teu Senhor. Prepara-te, ó irmão, irmã, obreiro, servo, serva de Deus. Não brinque com estas oportunidades derradeiras, finais. Jesus está voltando. Seja cheio do Espírito Santo, renegue as paixões mundanas, abra mão da impiedade, da forma mundana de viver, não permita que o mundo entre na tua casa, entre na igreja que você congregue, seja um defensor da santidade, lute, não vá contra o seu pastor, não se coloque contra aqueles que defendem a santidade, porque ninguém vai ver o Senhor sem santidade. Não brinque, irmão, não aceite mundanos, liberais, mentindo, enganando, roubando a tua fé e a tua comunhão com Deus. É hora de nós corrermos, é hora de nós acelerarmos ao encontro do Senhor. Cristo está voltando, prepara-te, irmão, prepara-te, irmã. Isso aqui não é uma questão de fé, eu não creio, eu creio, não. Jesus vai voltar se você tem fé. Jesus vai voltar se você não tem fé. Jesus vai voltar se você crê ou se você não crê. Isso não depende de nós. A hora é chegada. Tudo está cumprido. Se eu ficasse aqui o dia inteiro, a noite inteira, para vocês aí discorrendo das profecias bíblicas, mostrando nas páginas da Bíblia e apresentando argumentos, vocês veriam, não há mais nada a esperar, somente Cristo voltar. Vamos estar preparados, vamos nos preparar, vamos investigar, vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar, vamos colocar nossa vida no altar, irmão. Jesus está voltando. Não despreze a oportunidade que é dada. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Entra na presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz que Jesus se entregou a si mesmo para nos purificar, nos remir de toda a iniquidade e nos purificar. Por quê? Para que sejamos um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. É isso que nós precisamos. Precisamos entender que o povo é exclusivamente de Cristo. Aí te pergunto, é fácil de você saber, você é exclusividade de Cristo? Você é propriedade exclusiva de Cristo? Essa é uma resposta que só você tem. Mas lembre-se, Cristo vai voltar a qualquer momento, a qualquer instante, e eu e você devemos estar preparados. Que Deus abençoe a todos e que Deus me abençoe, te abençoe e nos ajude a permanecer fiel. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar, então, meus amados irmãos, orando e que tenhamos esta palavra, não a tenhamos como uma brincadeira, mas tomamos a sério esse assunto. Estejamos nós preparados. Cristo vai voltar a qualquer momento. Pai, eu te agradeço neste momento pela presença gloriosa do teu Espírito Santo. Orabagassura bacanda, arabassura bagai.
Como é bom falar da tua volta. Como é bom saber que a nossa fé não é em vão, que não estamos perdendo tempo. Que qualquer dia desses, qualquer hora, qualquer momento, tu voltarás e levará o teu povo. Mas enquanto isto não acontece, sustenta-nos com mão forte. Não permita que venhamos a nos corromper. Não permita que venhamos a perder, Senhor, a direção, o rumo. Não permita que venhamos, Senhor, desprezar a maravilha que é ter a comunhão e mantê-la com teu Espírito Santo, pois somente assim estaremos contigo um dia na glória. Sustenta os meus amados irmãos, Senhor, em terras tão longínquas para mim. Estamos literalmente separados, Senhor, um em cada ponta do globo terráqueo. Mas os meus irmãos que estão ali no Japão, Pastor Ícaro, irmã Liliana, fortalece os teus servos, ajuda-os nesta batalha, nesta luta, nesta guerra, em preparar um povo, Senhor, para morar contigo na glória. Os meus amados irmãos que estão neste culto, neste momento, lutando, batalhando contra a velha natureza, contra o velho homem. Esta guerra, Senhor, constante, mas que aceitemos a educação que a graça nos dá, nos tornando verdadeiros guerreiros, cidadãos dos céus, batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Que a presença amorosa do teu Espírito nos ajude, Senhor, e a graça nos eduque a viver uma vida de santidade, pois sem a qual não seremos arrebatados, não veremos a tua presença, a tua face. Sustenta-nos com mão forte e poderosa, e que a presença do teu Espírito nos guie e nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.